estou de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje estou recebendo as meninas da JCI de Marechal Cândido Rondon. Patrícia Schultz, ela que é coordenadora do concurso Oratória nas escolas, e também ela que foi presidente da JCI e atualmente é assessora legal, Bruna Tirling, por sinal, nossa colunista. Meninas, satisfação recebê-las. Paty, uma satisfação, acho que primeira vez como entrevistada? Boa tarde, Ana. Boa tarde, telespectadores. Realmente, primeira vez desse lado, né, aqui. Uma satisfação muito grande, um privilégio para mim estar aqui divulgando esse projeto tão importante que impacta a vida de tantas crianças e que há tanto tempo a gente tem aqui no nosso município. Muito obrigada pelo convite. Bruna, você já é de casa, já veio tantas vezes e eu sempre falo que eu e a Bruna, a gente se pega nos papos aqui quando vem a entrevista, dá 1 hora. Sim. É muito bom tê-la mais uma vez aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Obrigada a todos que nos assistem, obrigada pela acolhida mais uma vez. Não raro quando eu tô aqui, a gente tá para falar de oratória. Já vim aqui para falar da minha jornada, já vim aqui para falar da JCI Marechal, e hoje é um prazer muito grande poder estar aqui novamente para falar desse grande projeto da JCI Marechal. Muito bem. Lembrando que o Play tem o oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Paty, a gente começou falando, você já deu uma pincelada. São muitos anos que esse projeto é desenvolvido pela JCI, por sinal é um dos grandes projetos que vocês desenvolvem em Marechal, e eu tenho certeza que nesses 18 anos, são pelo menos 18 edições, vocês transformaram, quem sabe até vidas, por que não, né? De repente, assim, aquele estudante que não sabia muito rumo, não tenho jeito muito para isso, muitas vezes se descobre um talento que às vezes está ali apagadinho, e com concursos, projetos como o de vocês, muitas vezes desperta isso e a criança acaba, né, de repente fazendo toda a diferença, aquilo que ele descobriu, seja na oratória, seja na escrita, seja no desenho. Então gostaria que você falasse um pouquinho desses 18 anos para depois a gente falar como é que está o processo do concurso neste ano. Perfeito. Realmente isso que você disse é verdadeiro, e nós temos na própria JCI pessoas que passaram por isso. Então nós temos companheiros que participaram do Oratória nas escolas enquanto estudante, enquanto ainda não tinham idade para frequentar a organização, mas que hoje, após o Oratória, eles também permanecem e são membros júnior. Temos, inclusive, o nosso próximo presidente, foi campeão do concurso de oratória, e só com a vida dessas pessoas que a gente conhece lá, e com outros e outros relatos, a gente tem certeza que realmente esse concurso ele pode e ele ajuda no desenvolvimento de muitos adolescentes. E como a Bruna disse, aqui em Marechal Cândido Rondon, a gente inicia com os pequenos. Então, para você entender, o Oratória nas Escolas, ele é um projeto da JCI Brasil, né? E em Marechal, a gente deixou ele assim um pouquinho mais com a nossa cara. Nós temos uma educação de muita qualidade, então a gente já inicia ele com os alunos do ensino fundamental. Então, é aqui em Marechal que os alunos podem participar, iniciando pelo desenho. 6º e 7º anos eles fazem uma redação, e aí para depois então participar do oratória, que é o que a JCI propõe. Então a gente realmente acredita que dessa forma a gente começa a estimular desde os pequenos, né, desde o ensino fundamental até o ensino médio, a importância de você refletir sobre temas atuais, a importância de você participar de eventos, de projetos, de saber o que está acontecendo na sua comunidade, e principalmente de não apenas levantar problemáticas, mas de conseguir soluções, porque é isso que a gente busca, né, com a oratória. Então os alunos vão expor a opinião deles, e sempre eles vão trazer algo para contribuir para que a nossa vida possa melhorar. Então eu realmente acredito que foram 18 anos ininterruptos, nós nunca deixamos de fazer, gosto muito de falar isso, na pandemia, né, a JCI fez, enquanto talvez muitas outras empresas e entidades acabaram deixando, nós demos um jeito, acho que, se eu não me engano, até foi a Bruna que coordenou naquele ano, e a gente não parou. Então era um dia frio, eu lembro, eu estava lá com alguns alunos, e deu certo. Então, porque a gente realmente acredita. A nossa organização, né, todos os membros se envolvem, então é realmente assim o nosso maior projeto, é um projeto que não teve ano que a gente não deixou de rodar ele, e realmente porque a gente acredita que ele modifica a vida daquele que participa, mas também dos professores, das famílias, né? Porque a criança ela vai para casa, o adolescente vai para casa e ele contamina, né? Na verdade, não contamina, mas ele compartilha aquilo
para os familiares. Então, é muita gente alcançada por meio do projeto. E acaba envolvendo, né, Bruna? Como a Patrícia falou, você chega em casa, você comenta com o pai, pai, gostaria de participar, mas o tema é esse, o pai vai lá, ajuda, pesquisar sobre, o que eu poderia falar, o pai sugere, e vão trocando ideias, na mesma forma do desenho, muitas vezes vem na agenda, no clipe escola das crianças, e de repente o próprio pai, muitas vezes ao contrário também, né, incentiva o filho, por que você não participa? Eu sei disso, porque eu como mãe já fiz disso, poxa, é tão legal esse concurso, por que você não se inscreve e tal? Então, eu acho que realmente dá para dizer que movimenta, porque movimenta desde ali, não só no concurso em si, que já é algo grandioso, que necessita do envolvimento, assim, de uma forma muito engajada de todos vocês. Sim, esse ponto, Ana, assim, do impacto que esse projeto causa, a gente tenta quantificar, mas é um impacto imensurável. Para a gente ter uma breve ideia, ano passado, contando os desenhos, as redações e os alunos da oratória, nós tivemos mais de 700 alunos envolvidos. Então, aí você ainda pensa na quantidade de professores que abraçaram a causa, que trouxeram para a sala de aula essa temática. Então, a JCI sempre tem esse cunho também, de trabalhar um tema que é de interesse global. E aí a gente tem, então, essa perspectiva de que os professores abraçam esse tema, ensinam esse tema em sala de aula, adaptam esse tema dentro de suas metodologias, a família é impactada também, inevitavelmente, e só da gente pensar do movimento que se causa dentro da JCI para a gente organizar esse projeto, né? É algo realmente assim grandioso. Não é à toa que é um projeto que tem sido visto, reconhecido, e muitas outras organizações têm tentado replicar justamente pelo impacto que ele causa na nossa comunidade. A gente costuma falar assim, para você ter uma ideia do impacto que a JCI causa no lugar onde ela está, imagine tirar a JCI dali. Então, imagine que hoje a gente não tem mais o oratório nas escolas, não tem mais o Dia Mundial da Limpeza, não tem mais o Rock and Beer. Que impacto que a gente, o que a gente perderia? Então, realmente, o impacto desse projeto, ele tem sido grandioso e cada ano mais ainda. Patrícia, e como é que estão os preparativos para essa edição? Eu sei que nessa semana tem um prazo para inscrição, que vocês vão promover um workshop, se não me engano, no sábado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa dinâmica e desses prazos. Perfeito, Ana. Então, assim, o Oratória nas Escolas é um evento maravilhoso. Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas, assim, desde o finalzinho, na verdade, do ano passado, que a gente vem trabalhando no cronograma, e nós conseguimos parceiros, então a gente tem muitas empresas esse ano que acreditaram no projeto e estão conosco. Fizemos a visitação e a divulgação então nas escolas, e aí essa semana começa a parte prática do aluno, então realmente iniciar o estudo do tema e desenvolver, né, quem vai fazer redação, quem vai fazer o desenho e quem vai fazer oratória. Para isso, para os alunos que farão a redação e que farão a oratória, nós teremos um workshop muito especial neste próximo sábado agora. Ele será no sábado à tarde, lá no ISEP Rondon, que é um parceiro da gente também. Então, as escolas, elas receberam, né, um link para que elas possam inscrever os alunos que têm interesse, porque para participar do workshop, não necessariamente vai ser o aluno que vai ser o representante da escola. Todos os interessados, nós estamos nessa fase, de todos aqueles que têm interesse, podem aprender mais sobre o tema e podem participar do workshop. Então, se você tem interesse, né, de aprender um pouco mais, acho que eu não falei o tema. Esse ano, o nosso tema é do descarte à transformação, o óleo de cozinha como agente de mudança ambiental, social e econômica. Então, no sábado, a gente terá um palestrante que vai falar sobre esse tema. Teremos uma oficina de oratória, com a campeã mundial de oratória, Bruna. Teremos também uma professora de língua portuguesa, que vai pegar toda a parte da redação e fazer essa orientação. E mais alguns incrementos, né, que a gente tem aí de surpresa para os alunos que participarem. Quem tem interesse, então precisa comunicar a escola, e aí a escola faz essa inscrição para que a gente consiga se preparar com tudo aquilo que a gente precisa para atender bem todos os alunos que forem conosco no sábado. Que bacana esse tema. Bruna, como é que vocês fazem para definir? Isso vem de cima, já que é um projeto da JCI Brasil, ou vocês têm a liberdade, por exemplo, de decidir qual tema vocês acham que combinaria com a comunidade local? Como é que funciona isso?
Considerando que é um programa da JCI Brasil, a gente sempre se adapta ao tema proposto pela JCI Brasil. Inclusive porque os nossos representantes, quando eles vencerem a etapa local, eles irão nos representar, então, na etapa regional e nacional. E ainda tem esse ponto que eu comentei, Ana, são sempre temas de relevância global. Assim como no ano passado nós debatemos sobre inteligência artificial, no ano retrasado nós falamos sobre o planejamento financeiro como agente de impacto nos teus sonhos, na tua carreira. Então são sempre temas muito relevantes e que os adolescentes, que as crianças precisam abrir o olhar para aquilo, né? E como os temas ambientais agora eles vão voltar de maneira muito forte, a gente sempre adere o que é proposto pela JCI Brasil, justamente porque é um estudo para entender a relevância daquele tema. E depois desse workshop, que, nossa, por sinal, imperdível, né, gente? Porque quando você pensa que você vai participar de um concurso de oratória ou até mesmo, né, de redação, a primeira coisa que você pensa, eu preciso ter bons argumentos para colocar no meu texto, ou enfim, para fazer a minha oratória e defender, né? Então, assim, ali você vai ampliar o teu leque, vai ter uma oportunidade ímpar de realmente anotar aquilo que você acha que é interessante, que não pode faltar. Então, eu acho que gente, de verdade, é interessante. E como a Patrícia falou, não necessariamente a pessoa precisa participar. De repente, ela está interessada, depois se vai concretizar ou não, se inscrever. Mas realmente participar, com toda certeza, quem participar vai sair de lá diferente, porque vai, né, sempre soma. Conhecimento nunca é demais. Paty, depois do workshop, como é que vai funcionar? Aí depois passa um tempo, quando que vai ser o concurso, as próximas etapas? Perfeito. Então, Ana, como funciona, né, assim, o concurso na prática? A categoria desenho, também a gente precisa mencionar, ela é desenvolvida nas escolas. Então, cada escola tem a liberdade de trabalhar com o professor regente, se a família ajuda ou não. Então, durante as aulas que os alunos têm de educação ambiental e aula de arte, eles vão trabalhando esse tema quando os professores, da forma com que ele achar melhor. E aí ele desenvolve isso em sala e ele encaminha esse material para a gente, a nossa comissão julgadora avalia, para que ele seja premiado também. Para os alunos da redação, então, eles participam do workshop e essa redação ela é feita no dia do workshop. Então, os alunos já receberam o tema, eles já estão lendo, já estão procurando argumentos e no sábado isso se concretiza, né? Ele dá aquele start a mais e aí ele vai escrever lá mesmo a redação. E de lá, a gente também encaminha para a nossa comissão avaliadora e ele será premiado no dia da final. Os alunos do oratória, então, daí é um pouquinho diferente. Lá eles vão abrir a oportunidade e vão ver, quero participar. E aí eles vão comunicar às escolas. E isso é o bacana, porque as escolas fazem a seletiva. Então, no dia da nossa final, que vai ser dia 30 de junho, eles vão precisar lá ter um representante por escola. Um representante do Fundamental 2, 8º e 9º ano e um representante do ensino médio. Então, para o aluno ir lá, ele não vai lá do nada, ele já vai ter essa caminhada, ele já vai ter concorrido na escola dele. Então, cada uma dessas seleções, isso já vai contribuindo para que ele se desenvolva, né? Então, ele vai aprendendo. E aí, de lá, ganhando na sua escola, ele vai para a final da JCI, que é no finalzinho de junho, então, como eu disse. De lá, como a Bruna disse, muito legal e que nós já tivemos, inclusive no ano passado. Os alunos daqui, eles participam na etapa regional, que envolve alunos de todo o Paraná. Sendo campeão lá, ele vai para a etapa final, que é o caso que a gente teve no ano passado. Nós tivemos um aluno aqui de Marechal que foi até a etapa final. Então, são oportunidades, né? E aí essas viagens, esses eventos, a JCI cobre, leva um familiar junto, ou um professor junto. Então, são oportunidades que esses alunos têm de não só aprender o tema, mas de enxergar diferente. Exemplo, no ano passado, o aluno foi na Assembleia Legislativa do Paraná. Quando, né, um aluno de 13, 14, 15 anos estaria conhecendo algo tão importante e que com certeza vai contribuir muito para o crescimento dele como pessoa, como cidadão, e vai aprender. Então, essas etapas, elas são muito importantes, né? E a gente realmente acredita que aqueles que vão participar do workshop, mesmo que eu não vença na minha escola, você vai ser impactado e você vai aprender e vai crescer com certeza.
Bruna, até a Patrícia falou que o próximo presidente, ele foi um estudante que participou do concurso. Vocês conseguem, não sei se é o termo certo, mas vamos dizer assim, converter muito estudante que acaba participando, se encanta com o processo e depois quer fazer parte da JCI? Sim, até porque, além do Oratória nas escolas, ser um projeto que abre os olhos para a JCI Marechal, para a comunidade entender melhor o que a gente faz, nós também temos a JCI Juvenil, que é um grupo de 12 a 18 anos. Então, tem muitos adolescentes que participam do Oratória nas escolas, participam do workshop, e antes mesmo de terem a idade de ingressar na JCI Marechal, tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os nossos princípios, né, ter oportunidades de desenvolvimento através da JCI Juvenil. Então, no sábado, quem estiver no workshop também vai poder conhecer um pouco mais sobre o que é a JCI Juvenil, né? E essa parte do desenvolvimento, né, pessoal, ela causa esse impacto de tal maneira que tem muita gente que volta para visitar a JCI depois. Então, nós temos diversas personalidades políticas que há 10 anos atrás ou 15 anos atrás participaram do Oratório nas escolas e hoje estão atuantes na nossa comunidade. Temos o companheiro Gustavo, que quando adolescente participou e agora voltou para a JCI e será o presidente. Temos o companheiro Guilherme também, que já foi campeão nacional do Oratório nas escolas e hoje é atuante em nossa organização. Então, esse movimento que se cria também é muito legal. Bruna e Paty, eu acho que é importante também a gente falar um pouquinho da JCI. Eu sei o que é, você sabe e tal, mas muitas vezes quem está nos assistindo, mas afinal, o que é essa entidade? Conhece, mas assim, o que é? Quem participa, o que faz, como é que funciona? Sim, nós temos vários pilares de atuação, mas se eu tivesse que te resumir a poucas palavras, eu diria que a JCI é uma escola de liderança. E cada um vai resumir a JCI de um jeito. Talvez a pessoa vai falar assim, nossa, a JCI para mim foi reposicionamento de carreira. A JCI para mim é família. É a família que eu não tive, eu construí lá dentro. Mas o propósito da JCI é desenvolver jovens líderes. Por isso que nós atuamos dessa maneira. Nós detectamos lacunas em nossa sociedade. O que está faltando? Como eu posso agir mais na minha comunidade, e através disso nós desempenhamos projetos. E assim a gente se desenvolve como líder. Então, se eu tivesse que te resumir assim, de jeito simples, a JCI é uma escola de liderança. E é uma organização mundial, né? Então, as oportunidades que nós temos lá de networking, né, de trocar ideias, de crescer junto, desenvolvimento pessoal em termos de oratória, comunicação, e até mesmo esse olhar para vários temas globais, assim, é algo que a gente costuma brincar lá dentro. Muitas vezes a gente faz uma pós-graduação que não nos ensina tanto. Quem coordena um projeto, quem tá ali se envolvendo, sabe muito bem do que eu tô falando. Por diversas vezes a gente tem um aprendizado que ele é passivo. Agora, dentro da JCI, a gente realmente se desenvolve como líder, como comunicador e principalmente como jovem atuante na nossa comunidade. Bruna, acho que você representa muito bem isso na questão das oportunidades. A Bruna, né, ela começou aqui pequenininha e tal, foi indo, dando um passinho de cada vez e, né, foi a campeã mundial de oratória. Então, assim, gente, o que se quer mais que isso? Então, realmente, assim, soube aproveitar muito bem as oportunidades e sempre que a gente conversou aqui em outras entrevistas, você é sempre muito grata, assim, você tem muito contigo essa questão do pertencimento à JCI. Então, acho que realmente é isso. Você representa muito bem isso. Você soube muito bem aproveitar as oportunidades e conseguiu se destacar mundialmente. Isso é muito bacana. Então, assim, a pessoa quando vê e sabe que, olha, a Bruna aqui de Marechal, né, fez isso e aquilo. É possível, né? Nem você acreditava muito nisso. E aí você foi se empoderando, foi acreditando e você realmente chegou lá e viu que sim, é possível. Então, acho que isso é bacana também, o jovem daqui perceber que não é só a oportunidade, mas que você pode fazer a diferença sim. Não importa se você vai concorrer com pessoas de outras localidades, de tantos países mundo afora, mas você pode, basta querer, né? E entrar naquela, assim, abraçar realmente a causa que é
possível. Sim, esse é um ponto, assim, que eu gosto bastante de falar. E sempre vou falar quando eu tiver a oportunidade. A JCI é uma organização que me deu um empoderamento que eu precisava enquanto jovem. Porque era uma pessoa que gostava muito de estudar, sempre estava enfiada aqui e ali, fazendo cursos, lendo livros e tudo mais. Mas, quando a gente tem muda a nossa perspectiva sobre o que eu estou fazendo nesse lugar aqui que eu ocupo, sabe, o que eu estou fazendo com a minha vida, é realmente algo assim que expande o teu conhecimento sobre as coisas. E é curioso a gente falar nesse ponto, Ana, porque eu tive sim a oportunidade, né, de oratória, tive visibilidade mundial, e isso foi algo que realmente mudou a minha vida. Mas uma das grandes oportunidades assim que realmente me fizeram ter essa virada de chave foi quando lá na pandemia eu tive a oportunidade de organizar o oratório nas escolas. E criar, assim, ser agente de mudança, de criar aquele movimento, assim, de centenas de famílias poderem experimentar daquele momento e os jovens continuarem se desenvolvendo e tal. Então, a gente pode até falar da grandiosidade que é a JCI, mas às vezes nem precisa ir tão longe para a gente realmente entender o que mais a gente pode entregar na comunidade que a gente vive. Paty, são tantas ações que vocês promovem, projetos, enfim, e a gente sabe que muitas vezes vocês são reconhecidos, por vezes né, vamos dizer, num cenário regional, por vezes no cenário nacional e muitas vezes no cenário mundial. Premiação, justamente, acho que inclusive o Oratória nas Escolas é um dos grandes projetos premiados. Gostaria que você falasse um pouquinho disso. É aquela sensação de que realmente vocês estão no caminho certo. Porque, assim, claro que ninguém faz nada pensando nos louros, mas quando vem um reconhecimento, eu imagino que fortalece vocês para seguir nesse caminho. Poxa, tá dando certo, é mais ou menos por aí? Exatamente. A nossa OL, na verdade, a gente é realmente praticamente todos os anos, né? Nós somos agraciados com vários prêmios, desde da JCI nacional quanto a JCI mundial. Então, há poucos dias nós tivemos a grata satisfação de receber novamente um prêmio, agora dentro da Conferência da América, e um prêmio justamente relacionado ao nosso Oratória nas Escolas. E eu vou pedir para a Bruna falar sobre isso, porque realmente, assim, dela, né, tem muito dela a gente receber essa premiação. Porque o projeto, né, como eu falei antes, assim, não é só lá no dia, mas é toda a organização, é toda a documentação, é tudo aquilo que a gente consegue mensurar para daí inscrever. E ela, como nossa presidente, no ano passado, ela enxergou todo o potencial que a nossa OL teve, que a nossa organização local teve, e ela mandou bala. Inscreveu o projeto, né? Fez aí todos os ajustes necessários e realmente foi merecedora, nossa organização foi merecedora e a gente acaba de receber um prêmio muito bacana e eu gostaria que a Bruna falasse sobre isso porque é da carinha dela. Legal, obrigada, Paty. Ana, então vou explicar como é que aconteceu essa questão da premiação referente ao Oratória nas Escolas de 2024. Para a Conferência da América, existem, se eu não me engano, 8 categorias de projetos. Então, projeto de empreendedorismo, projeto de impacto comunitário, projeto de cooperação entre organizações. São inúmeros projetos, inúmeras categorias. E nós inscrevemos o Oratória nas Escolas de 2024 na categoria de melhor programa de impacto comunitário. E nós vencemos nessa categoria. Justamente porque nós já falamos muito essa palavra aqui hoje, o impacto que esse projeto causa em nossa comunidade é grandioso. Mas algo muito inesperado ainda aconteceu, que foi o fato de que, dentre todos os projetos que foram premiados na Conferência da América de 2024, o Oratória nas Escolas foi o que mais recebeu maior pontuação. Então, além de nós recebermos esse reconhecimento nessa categoria de melhor programa de impacto comunitário, a gente também competiu com todos os outros nessa outra categoria. E quando eu vi que nós éramos finalistas, né, com projetos de empreendedorismo, de outras OLs, né, da América toda, competindo com outros países, nossa, eu já fiquei super feliz, né? E ali nós recebemos, então, o reconhecimento de que no ano de 2024, Oratória nas Escolas foi o melhor programa local desempenhado
dentro da América. Pensa Nossa, só, isso é muito legal, né, gente? Que demais, isso, muito bom. Gente, bacana. acho que tudo isso mostra o quanto comunicar é importante, porque você precisa saber se comunicar em diferentes ambientes. É na tua esfera profissional, na tua esfera pessoal, é na família, em tudo. Quanto melhor você comunicar, melhor vai ser né, tudo na tua vida. E a Bruna escreve muito bem nisso na coluna que ela assina aqui no Presente, comunicando no presente. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da importância de comunicar, porque o concurso que vocês promovem, de alguma maneira, ele incentiva isso, porque seja no desenho, né, a criança lá vai estar se comunicando, seja na redação, é uma comunicação, e na oratória mais ainda. Então, realmente, no mundo de hoje, que a gente vê que as pessoas às vezes são jovens, são mais introspectivos, muitas vezes eles gostam de ficar mais na deles. Questão de geração, tem tudo isso também, mas a gente não pode deixar de bater nessa tecla que comunicar é importante e faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Perfeito, né? Eu como professora então de língua portuguesa, né, a gente trabalha muito a oralidade, muito a comunicação, e com vários alunos, que há bastante tempo eu acompanho oratória nas escolas, vários alunos que eu acompanhei, sabe, desde um aluno lá que eu lembro, eu vou participar, prof, mas ele tinha a língua presa e não conseguia, né, e eu pensei, e foi embora, foi pra final. Então, assim, a gente percebe que não importa as minhas limitações, é algo que eu preciso aprender a me comunicar, como a Ana bem falou, e em todas as esferas. E hoje a gente pensa, né, muitos falam, a geração dos que não querem nada, a gente não concorda com isso, a gente está com a criança, a gente está com o adolescente e muitos estão inspirados. Então a gente também precisa mudar o olhar, né? Nós temos sim adolescentes que estão preocupados em melhorar, que estão preocupados com a sua comunidade e que têm ideias que a gente deve acolher. Então, eu realmente acredito assim que com o projeto a gente dá voz a eles. Desde os pequenininhos, né, que vão fazer aquele desenho, você fica encantado da onde eles tiram toda aquela criatividade. E eles têm, porque, né, a gente fala, desde a barriga eles estão recebendo informação. E cada um processa de uma forma. Então, as crianças, elas entendem, elas olham o que está acontecendo e elas expressam naquela comunicação delas. Os alunos do 6º e 7º ano que fazem a redação, talvez eles ainda não estejam tão preparados para falar, mas para eu falar, eu preciso pôr no papel. Exato. Então, ele já colocou o desenho, agora ele está escrevendo, que são passos, né? E aí, para depois, então, ele realmente pegar lá o microfone e colocar a ideia dele, e não só colocar a ideia dele, mas colocar os argumentos e convencer a plateia de que o mundo não está perdido, que a gente pode melhorar, que a gente precisa cuidar do meio ambiente, que a gente precisa cuidar das pessoas, como a Bruna disse, né, os últimos temas, todos relacionados assim com problemáticas que a gente tem, mas que são problemáticas que precisam de intervenções e que precisam de ideias para que a gente possa avançar. Então, assim, para mim, realmente, na minha vida, eu realmente acredito que comunicar, né, conseguir falar com o outro, assim, falar com o coração da outra pessoa, vai fazer muita diferença na vida de qualquer aluno, de qualquer adulto, enfim, de qualquer pessoa, né? Em todos os momentos a gente vai precisar comunicar, e o concurso de oratória eu tenho certeza que não existe um aluno que participa e que não é transformado, porque a gente realmente é transformado. Eu concordo muito com as ideias da Paty, porque também estou em sala de aula. E eu entendo assim que existem muitos pontos de crítica. Nós, como a última geração que viveu sem internet, a gente sempre tem um jeito de olhar as coisas. Mas quando nós damos voz a essa nova geração, a gente realmente fica admirado. Como professora de filosofia, eu sempre proponho muitos debates, peço para que os alunos se posicionem, falem sobre as suas ideias, e realmente, assim, existem muitos alunos que estão fazendo bom uso dos recursos que têm. Porque nós não vivemos essa época da informação na palma da mão, e eles sim. E a gente realmente consegue perceber que tem muitos adolescentes que estão dispostos e preparados para mudar a realidade que vivem. Em relação à comunicação, eu sempre faço uma brincadeira com os meus alunos de oratório, os meus alunos da sala de aula. Você pode ser o melhor no que você faz. Se você não conseguir chegar nas outras pessoas, de nada vai adiantar
de nada adiantarão as tuas habilidades técnicas. Então você realmente precisa saber lidar com pessoas, você precisa saber se comunicar para chegar onde você quer. Senão as pessoas não vão entender qual é o teu propósito, não vão ter clareza do produto que você vende e como, inclusive, você pode transformar a vida das outras pessoas. Então, desenvolver habilidades de comunicação hoje é imprescindível. Nossa, perfeitas palavras de vocês. E só desmistificando, né? Muitos alunos falam, não, da nossa turma lá, já escutei na minha turma, não, é essa que vai pro oratório. Porque muita gente ainda acredita que as pessoas nascem com o dom do oratório. E a gente, não existe isso. A gente precisa, como a Bruna disse, a gente desenvolve. Então, todos podem, basta, como a Ana disse, querer. E aí você vai trabalhar. E aí as recompensas vêm, né? Como no caso da Bruna. Então, assim, todos nós podemos melhorar sempre todas as habilidades, inclusive a comunicação, que ela é uma habilidade que a gente não nasce. Olha, nenhuma criança, mesmo com o celular, nasceu falando, né? Exatamente. Okay? É verdade. Mas ela aprende e a gente pode aprender sempre a melhorar também. Que bacana. Meninas, eu adoro conversar com vocês, sempre muito bom. Vou deixar essa parte final para vocês reforçarem o convite agora dos prazos da inscrição, do workshop no sábado, que eu acho que é bem importante. Fiquem à vontade. Então, é um pedido muito especial para você que está assistindo, se você é aluno, se você é professor, se você é um coordenador, se você é um pai, né, uma mãe, incentive. E se você conhece alguém que tem o desejo de participar, comunique essa pessoa para que ela fale com o seu professor ou com a sua coordenadora para fazer inscrição e participar agora sábado do nosso workshop. Tenho certeza que será um sábado de muito aprendizado, no sábado à tarde. Então, realmente tenho certeza que vai ser algo muito bacana e a gente aguarda aí muitos alunos e muitos professores para aprender um pouquinho mais sobre esse tema e também sobre oratória. Muito bem. Ana, obrigada pela oportunidade da gente estar aqui falando mais uma vez sobre as iniciativas da JCI e fica então o nosso convite. Esse momento que nós temos para preparar os alunos, a gente se diverte muito. A gente realmente se diverte. E para nós, voluntários, né, nós da JCI, estarmos lá vendo os alunos assim, treinarem, se esforçarem, desenvolverem a redação, isso para nós é a maior recompensa. E a gente faz o voluntário com a sensação de que a gente nem trabalhando tá, sabe? Assim, Sim. Quando a gente realmente se diverte, o nosso pagamento é ver os adolescentes lá se desenvolvendo. E é isso que a gente quer para você. Então, se inscreva, fale com o seu professor. Professores, façam o máximo possível para aderir a essa ideia e a gente conseguir contribuir, então, com a formação integral de um indivíduo, né? Dando essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre comunicação e sobre oratória. Meninas, preciso parabenizá-las, porque realmente tantas conquistas como vocês acabaram de contar e dessa premiação mais recente, a gente fica tão orgulhoso de saber, né, que as pessoas, é um trabalho voluntário, como vocês falaram, é aquele incentivo, aquele empurrãozinho que muitas vezes falta, mas assim, se você fica lá estacionado, não vai acontecer. E a JCI está sempre movida aqui por pessoas que estão assim motivadas, sabe? Isso faz muita diferença na nossa comunidade. Então, parabéns para vocês, que vocês continuem com esse gás, com essa energia positiva para transformar a vida das pessoas e a vida da nossa comunidade. Parabéns. E também dizer que aqui no Presente vocês são sempre muito bem-vindos, sempre que tiverem outras iniciativas, enfim, os eventos, vocês sempre podem vir aqui falar sobre os projetos, enfim, a gente vai estar sempre de portas abertas para vocês. Obrigada. Muito obrigada. O Play vai ficando por aqui, lembrando que este programa tem o oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.